Olá, meu nome é Karina, seja bem-vinda ao meu canal, bora prosear. Gente, como vocês sabem, a gente fez a compra de um apartamento antigo recentemente, né? Muito bom. Graças a Deus a gente conseguiu comprar o nosso AP próprio, mas a gente teve várias experiências, eu particularmente tive 3 experiências morando de aluguel e eu aluguei todos esses lugares que eu morei pelo 5º andar. Então, eu acho que é uma informação e uma utilidade pública, tá, gente? Porque assim, eu passei problema no primeiro imóvel que eu aluguei, os outros 2 foram muito tranquilos por causa da primeira experiência que eu tive, então eu vou dar todas as dicas para vocês para que você não passe por isso. Como vocês sabem, o 5º andar é a plataforma mais fácil para que você consiga alugar um imóvel. Então, eu vou falar aqui como uma pessoa que alugou, não como dona, tá, gente? Muita gente tem uma visão como dono, é diferente, eu não sei como funciona. Eu vou falar como uma pessoa que alugou. Normalmente, Inquilino, né? como um inquilino. Então, normalmente, quais são as condições para você alugar pelo 5º andar? Você normalmente assina o contrato e você precisa permanecer pelo menos por 12 meses. A maior parte dos aluguéis são assim, para você permanecer por 1 ano, para você não pagar multa de saída, mas ele não tem aquelas condições de caução, né, de seguro, fiador, seguro caução, que são condições que você faz normalmente com uma imobiliária para você alugar um imóvel. Ele te pede um comprovante de renda, não pede? Quando você entra? Eles normalmente pedem um comprovante de renda. Mas é bem básico, Mas né? é bem básico, assim, eu acho difícil ter a recusa, tá, gente? Porque, assim, os lugares que eu morei foram aluguéis até significantes, mas mesmo assim não tive problema, porque o primeiro que eu aluguei foi com meu irmão, e depois, quando eu casei com o Alex, a gente alugou mais outros 2 apartamentos que a gente morava anteriormente. Mas basicamente essas são as condições. O que eu vou falar para você prestar muita atenção quando você quer alugar um imóvel pelo 5º andar, amor? Vamos lá. Primeira coisa, a visita do imóvel, como é que ela funciona? Você consegue alugar sem visitar? Porque eu lembro, teve até um colega nosso, um amigo nosso, Isso. que alugou sem visitar porque tem aquela visita online, né? O corretor visita contigo, vai te mostrando por vídeo e tudo mais. Tem isso, não tem? Isso, tem, gente. É confiável? Às vezes. O nosso amigo, ele não teve problema, mas por experiência própria, eu vou falar para vocês. Se você puder, evite fazer a visita online e vá até o local. Mesmo que você não consiga ir, pede para alguém prestar muita atenção e fazer essa visita para você, porque ela é muito importante. Supostamente, a vistoria, a visita, assim, a apresentação do imóvel pelo 5º andar, ela não é tão detalhada, ela é um pouco mais superficial, tá? Isso eu falo pela experiência dos 3 imóveis que eu aluguei. Então, na hora que você for fazer a visita, vai pessoalmente. Indo pessoalmente, você gostou do imóvel? Legal. Aí você consegue dar a proposta e aí, a partir da proposta, você começa a iniciar todo aquele processo para alugar o imóvel, certo? Exatamente. Tanto que eles fazem uma vistoria, caso você ali consiga, você vai dar o seu aceite tudo online, né? Isso. O proprietário vai assinar também. E caso tudo dê certo, eles vão fazer uma vistoria de entrada que é para ver como o imóvel está no início. Isso é com fotos, né? Eles fazem fotos de cada cômodo e observações, né? Isso, exatamente. E você consegue adicionar coisas nessas fotos, né? Consegue. Então, esse é um ponto importante. Depois que você visita o imóvel, você vai lá e dá uma sugestão, você dá uma proposta para o dono do imóvel. Então, você pode ser pelo valor do aluguel, você pode colocar um valor mais baixo. Ele aceitando, aí vai vir um contrato para você, você assina esse contrato de aluguel, o dono também vai assinar. Quando isso está feito, vai acontecer a vistoria de entrada. Essa vistoria que você tem que prestar bastante atenção. A vistoria de entrada ela é feita por um funcionário ou parceiro lá do 5º andar. E o que ele vai fazer? Ele vai tirar foto de todos os cômodos, de todos os detalhes. Então, ele tira foto de todos os cômodos da casa, desde lavanderia, sacada, banheiro. Vai tirar foto de detalhes, chão, janelas, porta de correr, vidro, tudo. Eles vão tirar foto de tudo. Aí, qual que é o pulo do gato que você vai ter que prestar atenção? Quando você receber essa vistoria de entrada, você faz a revisão dela, mas a revisão não é superficial, gente, você tem que olhar com muito detalhe. Por quê? Normalmente eles colocam a janela, ela tá funcionando. Se ela estiver funcionando, legal. Só que aí você tem que prestar atenção se ela está funcionando ou se ela está emperrando, por exemplo. Então, se você foi pessoalmente no apartamento, fez a visita, viu que a janela estava emperrando e não tinha essa observação na vistoria de entrada, você coloca janela emperrando.
tá? Por quê? Porque eles colocam funcionando, e aí na hora da saída pode ser que isso não esteja com o mesmo termo e isso pode te complicar no final, tá? Mas eu vou chegar nessa parte. Então, por exemplo, quando a gente estava num apartamento, a gente viu que tinha um risco enorme no chão. Vou deixar até a foto aqui se eu tiver. E a foto era uma foto de longe. Então era um piso vinílico, tava de dia, tava brilhando. Então tava lindo o chão. Parecia que tava lindo na vistoria. Então na vistoria de entrada tinha uma foto bem bonita. A gente pessoalmente tinha visto aquele risco. Então o que a gente fez? A gente apontou na vistoria de entrada, falando que tinha um risco no chão, a gente tirou foto e anexou nessa a contestação. A gente meio que adiciona uma observação a mais dentro daquela vistoria que é feito pelo vistoriador do quinto andar. Por quê? Quando você faz a visita, é bom você pegar uma câmera do celular, você filma, você tira foto de todo detalhe que você viu que está diferente. A gente, por exemplo, no nosso apartamento antigo, além de janelas emperrando, a gente viu que tinha partes craqueladas perto da janela. A gente tirou foto, essa observação ela não tinha na vistoria de entrada, então a gente adicionou. Então por isso que é muito importante você fazer a visita física. Quando você fizer a visita, filma e tira foto de tudo que você olhar, principalmente falhas que tiver no imóvel. Quando for feita a vistoria de entrada pelo quinto andar, eles deixam um prazo de 7 dias úteis, mais ou menos. Eu vou deixar o prazo aqui que normalmente eles pedem para você revisar essa vistoria. Então leva a sério, olha essa vistoria de entrada e revisa ela. E aí você vai comparar todas as fotos e todas as observações que eles colocaram junto com o que você observou na visita de entrada e o que você tirou foto. Dá trabalho? Dá trabalho, mas isso vai evitar de você pagar multa na hora de você sair do apartamento, né, amor? Exatamente, porque assim, tudo que eles vão ter para comparar se você cuidou bem do imóvel é essas fotos e observações da entrada. Então, tudo que tá lá diferente, gente, por mais besta que parece... É um detalhe. É um detalhe, então é bom, você consegue anexar as fotos ali no próprio app, é bem simples. E o que a gente tá falando aqui não é nenhuma questão de má fé, né, amor? É que às vezes um vistoriador, ele tá prestando atenção em certas coisas. Isso. Só que o da saída pode prestar atenção em outras coisas, que às vezes o primeiro não prestou atenção. Vai dar uma diferença se você não prestou atenção também, você pode ter que pagar por isso, mas você vai chegar ainda nessa parte, né? Exato, porque assim, a impressão que a gente tem é que a vistoria de entrada ela é um pouco mais tranquila do que a de saída. A de saída parece que eles olham com mais detalhe, tá, gente? Então a gente não sabe se isso é de má fé, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, mas é algo que você precisa fazer para você se respaldar também. Aí, depois que você fez toda essa contestação, vamos supor que você fechou o contrato de aluguel e você entrou lá no imóvel. E aí você começa a reparar em problemas que tem durante o uso ali. Um problema numa descarga, um problema com o piso, um problema com o móvel. O problema que a gente achou no apartamento em que a gente esteve foi a pia da cozinha, né, amor? Exato. A pia da cozinha, ela tava com um problema do gabinete. O gabinete, ele estava saindo da parede. Então, abriu um rasgo, assim, atrás do gabinete. Quando a gente percebeu na hora, o que a gente fez? A gente se comunicou com o dono, mas sempre pelo aplicativo do quinto andar. Então, toda vez que você for conversar com o dono, com o inquilino não, você é o inquilino. Quando você falar com o dono do imóvel, você sempre fala pelo aplicativo do quinto andar, porque eles vão olhar o histórico de conversas na saída, sempre o que teve problema no imóvel, que você precisou consertar, o que você reportou, eles sempre vão olhar dentro do aplicativo. Então, nunca peça o WhatsApp, você pode até pedir o WhatsApp para ele, para facilitar a comunicação, mas assim, toda vez que o dono quiser conversar com você pelo WhatsApp, você fala para ele para conversar sempre no aplicativo. Então, qualquer coisa que você for conversar com eles é sempre pelo aplicativo do quinto andar, porque isso vai te respaldar para qualquer coisa. Então, o que aconteceu com o caso do gabinete, né, amor? A gente viu o problema, então a gente comunicou para o dono, a gente foi ver ali nas normas do quinto andar se aquele conserto do gabinete era uma responsabilidade da gente como inquilino ou era uma responsabilidade do dono. Na verdade, a gente chegou ao resultado de que era uma responsabilidade do dono, porque a gente questionou isso também pelo quinto andar. E aí o quinto andar foi lá e falou pro dono, tá com esse problema, você precisa consertar, a gente consegue fornecer um profissional ou você pode chamar alguém de fora. O dono, ele achou bem mais fácil ir lá e fazer assim, eu quero que vocês indiquem uma pessoa. Gente, eles indicaram a pessoa foi lá, a gente conversou com o profissional que o quinto andar indicou,
e esse profissional foi até o apartamento para fazer o reparo ali do gabinete. Foi um reparo eficiente? Na nossa opinião, não foi muito eficiente, e o que a gente achou é que foi bem caro, mas aí esse reparo ele foi responsabilidade do dono e o dono que teve que pagar. Então, é sempre importante você prestar atenção. Aí, no caso, quando é responsabilidade do dono, ok, porque ele vai pagar. Quando é sua responsabilidade, é sempre bom você também comunicar. Então, vamos supor que você teve um problema ali na torneira. Quando é torneira que tem vazamento, quando tem algum vazamento de torneira, por exemplo, ou alguma torneira que não está funcionando direito, você faz esse reparo, você faz essa troca. Mas na hora que você identificar isso, você manda para o dono. Você fala, ó, fulano, eu consegui identificar que deu um problema aqui na torneira do banheiro, que foi o que tinha acontecido comigo na primeira vez que eu aluguei. E aí eu comuniquei para ele, mas tudo que eu falava com ele é pelo WhatsApp, gente. Eu não falava com ele pelo aplicativo. Então foi um erro muito grande que eu tive. E aí tudo que você fizer, você fala, você tira a foto e você reporta para comprovar que aquela torneira lá tá diferente da torneira de entrada, por exemplo, se você não achar, porque você fez o reparo, só que você se comunicou e passou esse feedback para o dono dentro do aplicativo do quinto andar. Esqueci alguma coisa nessa parte? Não esqueceu, mas pelo que eu tô entendendo, no primeiro imóvel, então, por comunicar pelo WhatsApp, você teve problemas, né? E quais Sim. que foram esses problemas exatamente? Eu tive muitos problemas porque, assim, eu não sei se era má fé do dono, mas ele falava pra mim que ele não conseguia olhar e que ele não recebia nada pelo quinto andar. Então ele pedia pra eu sempre conversar com ele pelo WhatsApp. Então por isso que eu falei, se o dono insistir pra conversar com você pelo WhatsApp, você fala, não, eu quero conversar com você pelo quinto andar. Por quê? Porque fica muito mais fácil você se respaldar de tudo que você conversa ali pelo aplicativo. Então, eu tive um problema de torneira, eu tive um problema em que caiu uma parte do teto ali, então a casa tava um lixo, tá, gente? E ela caiu em cima da minha máquina de lavar. Só que quando eu comuniquei ele, eu falei com ele no WhatsApp, ele falou, eu vou ver. E quando eu vi que ele tava demorando, eu comecei a mandar para ele pelo quinto andar. Então, solicitei pelo quinto andar porque eu sabia que era estrutural. Era uma questão de infiltração que estava tendo na lagem ali da casa, em onde caiu um pedacinho e caiu em cima da nossa máquina de lavar. No fim, ele arrumou aquilo, a nossa máquina de lavar não quebrou, mas poderia ter quebrado. E aí teve todos os outros detalhes, mas o principal foi principalmente a pia do banheiro, que o encanamento ele estava com vazamento. Então eu fui lá, arrumei, comuniquei para ele que eu fiz esse reparo, só que ele sequer se interessou em saber o quanto que eu paguei, como que eu fiz o processo. Eu paguei porque o quinto andar falava que eu que tinha que fazer esse reparo e eu fiz esse reparo, só que eu não informei isso dentro do aplicativo, eu me comunicava com ele pelo WhatsApp. Então foi um dos maiores erros que eu tive ali, que eu não me comunicava com ele pelo app, porque muitas coisas que eu conversava com ele, e ele tinha muito acesso à casa, que eu acho que é uma coisa que não se deve ter, né, a casa ali, porque ele conversava sempre, perto, ele né? morava perto, a gente morava na mesma casa porque era uma casa com várias casas, sabe, gente? Então era um quintal enorme, com várias casas, eu morava na última casa, que era a casa do fundo, então ele guardava muito material de construção ali, então ele acessava a casa o tempo todo, eu morava com meu irmão, então não tinha muito problema. Mas assim, são coisas que ele conversava comigo sempre pelo WhatsApp, ele nunca falava comigo pelo app. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, que você tem que prestar atenção. No fim, o que aconteceu nesse caso desse imóvel? Esse imóvel ele tinha vários problemas. A janela estava emperrando, era uma janela que estava emperrando, o vidro da janela era uma janela antiga bem grandona, ele estava meio rachado. Então, são coisas que eu prestei... Tinha cortina mofada. A cortina mofada, são coisas que eu prestei atenção na entrada, só que eu não apontei nada disso e eu não fiz a revisão da vistoria de entrada, que por coincidência não apontou esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Quando você sai do imóvel, então quando você pede a rescisão do imóvel, vai ter uma nova vistoria, tá, gente? Aí essa vistoria vai olhar ali o apartamento com detalhes para saber o que aconteceu, se teve sinais de uso. Vai ter coisa que eles vão apontar como sinal de uso, por exemplo, um risquinho no chão, uma parede um pouquinho coisada, craquelada. Então tem coisas ali que são apontamentos de uso, que não tem problema, porque o imóvel ele vai deteriorar com a pessoa utilizando, mas tinham coisas que eu não tinha apontado na entrada e que já existia no imóvel. Então, por exemplo, a janela ela já estava emperrada, o vidro já estava rachado. Então tinha muitas coisas ali dentro da casa que estavam com problema,
E mesmo assim, eu acabei não apontando. Por exemplo, o banheiro era um banheiro antigo, horrível. Ele tinha pintado de amarelo, gente. Eu quis pintar o banheiro de outra cor, com uma tinta óleo, porque ali tinha umidade muito forte. Só que eu conversei tudo com ele pelo WhatsApp. Então eu falei, eu vou pintar o banheiro. Eu vou fazer isso na cozinha. Então, vários reparos que eu fiz na casa, eu falava com ele pelo WhatsApp. Então, eu não falava no quinto andar. O que aconteceu? Quando o quinto andar fez a vistoria, ele falou para mim que tinha coisas que estavam descaracterizadas da entrada. Na época que eu fiz, isso era 2022, eles dão um certo prazo para você. Normalmente, acho que eram 7 dias que eles davam para você fazer esses reparos. Então, era para você refazer pintura, que o quinto andar pede muito isso, para você pintar a casa na hora que você sai. Isso eu vou falar para vocês, porque é algo que eles pedem, mas por lei você não é obrigado, tá, gente? Então, eles pediram para eu repintar o banheiro da cor que eu peguei, pediram para eu refazer a pintura dos azulejos, tipo, a cozinha, ela tinha uns azulejos antigos. Eu falei com o dono, você concorda para eu pintar esses azulejos de branco? Ele falou, tudo bem. Só que, como eu não tinha me comunicado com ele pelo aplicativo, o quinto andar entendeu que eu descaracterizei o imóvel do jeito que estava e eu tinha que devolver ele do jeito que ele era. Gente, se eu pinto azulejo, eu não consigo repintar de novo. Então, nessa brincadeira toda, eu tive que pagar uma multa de R$4.000, gente. Então, R$4.000 não é brincadeira. Eu não pagava isso de aluguel, tá? Um aluguel era muito mais barato. Mas tem coisas de reparo do quinto andar que são super valorizadas. Então, o preço é muito inflado, né? Exato. Então, a pintura, você não fez a pintura. Você não fez isso. Você não fez aquilo. Tipo, por um espelho eles vão cobrar R$1.000 pra você. Então toma muito cuidado porque eles cobram um valor muito caro. Eu tive que pagar essa multa de R$4.000 porque como eu estava me mudando eu não tinha tempo, né? Por causa do trabalho eu não conseguia ir fazer os reparos que eles precisavam e eram coisas meio que reparáveis, né? Na verdade. Então isso foi algo que eu fiquei com muita raiva na época. Me prejudicou muito financeiramente, então eu comecei a prestar muita atenção depois dos seguintes imóveis que a gente alugou e que a gente não pagou nada na saída, né, amor? Exato, e tem 2 detalhes grandes aí. Na época que você fez, o quinto andar ainda deixava você fazer os reparos. Isso. Que eles apontavam ali, tem que pintar de novo, fazer isso, fazer aquilo, repor aquela cortina mofada e tudo mais. Exato. Agora, eles mudaram bastante a política no sentido de que você, uma vez que teve a vistoria de saída, você não pode mais entrar no imóvel. Exato. Né? E também a questão de eles ficarem o tempo todo informando para você que toda a comunicação tem que ser via WhatsApp, via aplicativo, que não vai ser considerado que tiver no WhatsApp, porque provavelmente já teve muita demanda nesse sentido e muita reclamação, né? Porque você combina com o dono, mas às vezes o dono tá de má fé e parecia ser o caso. No meu primeiro imóvel parecia que ele tava de má fé. Porque ele ficou com muita raiva quando você saiu, ele não queria perder a inquilina. Exato. Foi a sensação que a gente teve, né? E daí ele tentou reformar o máximo da casa que dava. Com o dinheiro que eu paguei de indenização, porque esse dinheiro ele não fica só com o quinto andar, tá, gente? Eles repassam o valor pro dono, que é uma forma de eu reparar o que eu fiz no imóvel, que na verdade já tinha no imóvel, que é o pior. Então, assim... Eles fazem isso mesmo? Eles repassam pro dono? Porque eu pensei que era só pros prestadores de serviço, não? Não, eles repassam pro dono. Esse valor ele é repassado. Por isso que essa questão de repassar pro dono, por isso que a gente fica meio assim se aquele primeiro dono tava de má fé. Os outros donos que a gente teve, o apartamento alugado, foram mais tranquilos. Uma delas, a gente apontou que um dos móveis planejados dela estava meio caído ali, tanto que na saída a gente saiu, apontaram, ela veio falar com a gente, falou, nossa, mas o quinto andar não falou nada. Eu falei, não, a gente que apontou isso e apontaram na saída, mas na entrada não apontaram. Exato. Então, são coisas que eles tinham apontado que não foi apontada na entrada, mas na saída foi apontada, mas como a gente tinha revisado a entrada naquele dia, daquela vez, então toda essa revisão que a gente fez deu frutos e tudo que a gente fazia, a gente comunicava com o último dono que a gente teve, que foi maravilhoso, né? Era uma pessoa muito legal. Tudo que a gente fez no imóvel de melhoria, a gente se comunicava com ele pelo aplicativo, tanto que ele demorava um pouco para responder, mas ele respondia, e ele agradeceu muito, porque a gente cuidou com muito carinho do imóvel dele, porque de fato era um dono muito legal, e a gente fez isso. Então, dos três lugares que eu morei de aluguel, o primeiro eu morei com meu irmão, eu tive que pagar uma multa de R$4.000, os outros 2 lugares a gente não pagou nada, por quê? Aí, recapitulando com você, a gente reviu
né, a vistoria de entrada, então a gente fez contestações e observações importantes. Toda a comunicação que a gente fazia com o dono era pelo aplicativo. A segunda dona até pediu o WhatsApp, né, do Alex na época. Exato. O Alex até passou o WhatsApp para ela, mas ele fez questão de se comunicar com ela pelo aplicativo também. E o outro ponto foi isso. Foi fazer reparos, essa comunicação e todas essas coisas a gente fez sempre com essa segurança, tá, gente? Você tem que sempre tomar muito cuidado, porque eu já vi muitas pessoas que aconteceram a mesma coisa comigo no primeiro imóvel. Saíram de lá tendo que pagar 5, 6, 7, 10 mil reais, porque eles, como é que fala? Inflam os valores ali de reparo. É uma coisa meio absurda. Então eu vou falar pra vocês referente à pintura. Normalmente, quando você pinta na entrada, você não precisa pintar, você não precisa entregar, né, o móvel pintado. Você pode combinar, ou foi o que a gente combinou com o dono já ali no próprio aplicativo do Quinta Andar. Ele falou, vocês não precisam pintar agora, vocês podem pintar na saída, ou eu posso já pintar na entrada e entregar pintado para vocês, o que vocês precisam? Daí eu falei, não, a gente mesmo pinta na entrada, a gente arca, e na saída a gente te devolve sem pintar. Acabou sendo um ótimo negócio, até porque a pintura ficou muito boa, muito bem conservada. A gente usou uma tinta muito boa. Muito boa, então sucesso, não deu problema nenhum. O Quinto Andar viu, a gente mudou a cor de uma parede inteira, inclusive. Exato. Mas tudo estava combinado com o dono no aplicativo, então não teve nenhum problema. Isso, então o combinado não sai caro, gente. Então eles dão até a sugestão. O dono pode deixar o imóvel pintado, porque na hora que você pega o imóvel ele tem que estar pintado e você entrega ele pintado, ou seja, você pode pintar na saída, ou você pode entrar de comum acordo com o dono do imóvel, falando sempre pelo aplicativo, que você pinta na entrada, só que na saída você sai sem pintar. Foi o que a gente falou, porque uma parede do apartamento, que era tipo essa parede aqui de trás, era cinza, era um cinza escuro, deixava o apartamento escuro. A gente pintou toda aquela parede de branco, então a gente trocou a cor da parede, só que a gente falou pro dono, a gente vai pintar essa parede inteira, tudo bem a gente trocar a cor? Ele falou, tudo bem. Então, ele deu de acordo essa alteração de pintura. Depois que a gente alterou a pintura, a gente ainda comunicou com ele pelo aplicativo. A gente vai pintar na entrada, só que na saída a gente não pinta. Por quê? O Quinto Andar ele vai fazer um pequeno terror com você na hora que você faz a rescisão do contrato, mandando vários comunicados. Você tem que entregar ela pintada. Você tem que fazer isso, você tem que revisar. Então, eles botam terror em você na hora que você faz a rescisão ali do contrato de aluguel. Mas aí, nesse caso, se você acordou aquilo pelo aplicativo, então tá tudo certo. Agora, eles têm um novo método ali, parece que uma pessoa do Quinto Andar entra em contato com você, ela quer conversar com você por chamada de vídeo, então, a gente não conseguiu falar com ela porque a gente não tava com tempo, né? Um assessor para sua saída. Era um assessor para saída, agora eles estão com um assessor para saída, porque, gente, sempre deu muito problema. Eu não sou uma das pessoas, eu já vi um fórum de pessoas reclamando sempre da saída de aluguel, então sempre deu muito problema, por isso que agora eles colocaram esse assessor de saída. A gente não conseguiu conversar com ela, porque ela queria dedicar, 1 hora de conversa, de chamada de vídeo. Ela só mandou um questionário, e aí nesse questionário... A chamada eu acho que era telefônica mesmo, mas de qualquer forma... Ela fez uma chamada telefônica? Mas de qualquer forma não atendia. Então ela conversou por telefone com o Alex, na verdade ela não conversou com ele, porque ele não atendia. No fim, ele pegou e falou, manda pra mim por e-mail o que eu preciso responder. Então, ela mandou um questionário com 5 perguntas, foi? Ou até mais, viu? Até mais, né? Umas 10 perguntas. Umas perguntas um pouco capciosas. Aí, se a gente achar essas perguntas, a gente deixa um pouco dessas perguntas aqui pra vocês. Só que eles pedem pra você responder. E aí, eles te mandam o formulário. Porque depois que ocorre agora, no Quinto Andar, não existe mais o você voltar pra fazer reparos. Eles vão fazer a vistoria de saída. Aí, nessa vistoria de saída, eles vão fazer determinados apontamentos, e esses apontamentos aí você vai ter que pagar, tá, gente? Você não tem como fazer esse reparo mais, porque a partir do momento que você entrega a chave para a vistoria, você não pode mais entrar no imóvel, tá? No apartamento, na casa. Então, eu queria fazer esse vídeo, ele ficou até um pouco longo, mas eu queria dar para vocês todo esse vislumbre de como que é o processo de alugar apartamento, tá? Pelo Quinto Andar, porque eu já tive muita dor de cabeça, eu já vi muitas pessoas com um relato muito parecido com o meu, então eu queria deixar esse vídeo aqui para vocês se respaldarem, para vocês tomarem cuidado, tá, gente? Você que assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de se inscrever, de curtir e de compartilhar com pessoas que querem alugar aí pelo Quinto Andar, tá, gente? E conta aqui pra mim se você já teve problemas na saída de aluguel,
o que você fez, se você teve que abrir algum processinho ou algo do tipo, mas conta o relato, porque o relato de vocês pode ajudar várias pessoas, como o que aconteceu comigo, tá bom, gente? Muito obrigada e tchau!